Ok, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, que ela é uma continuação do que o professor Alexandre está desenvolvendo com vocês. Deixa eu pegar aqui o... ah, quando tiver em tela aí, me avisem, tá bom? Já apareceu, professor. Ah, ótimo. Obrigado. Então, veja só. O professor Alexandre passou para vocês alguns croquis, né, mostrando aí a planta baixa de um bangalô, a planta de coberta, né, fez aí uma isométrica, uma perspectiva demonstrando o sistema estrutural com colunas circulares de madeira e também fez aí um esquema de corte. E colocou as medidas de tudo e pediu a vocês que desenvolvessem a planta baixa, né, e também a planta de telhado. E nosso trabalho de hoje vai se desenvolver os cortes disso, tá? Então aí para vocês entenderem como é a estrutura, né? São pilares de eucalipto, né, circular. E aí a ideia de como é a parte da estrutura embaixo, né, as paredes. Aí tem aqui um pontalete que apoia. Bom, aqui é uma planta da coberta, né, do telhado. E aqui o esquema que ele montou falando até a dimensão dos cabres, ripas, etc. Bom, aí eu trouxe para vocês, o, a perspectiva em 3D do bangalô, né? Que vocês podem ver, aí tem as colunas circulares, todo o amadeiramento do telhado, as esquadrias também. Aqui tem uma janelinha, né? Tem essa paredezinha aí na varanda. Então, isso aqui é para facilitar a compreensão do, do bangalô que vocês estão desenhando. Então, o que, que nós vamos trabalhar? Com dois cortes. O corte transversal, que ele é um plano que intercepta a casa nesse sentido, certo? E normalmente essa parte da frente sai. Então, ela é no sentido da fachada, é paralela à fachada, é o corte transversal. E o corte longitudinal, ele vai da frente ao fundo da casa. Certo? Então, esses são os dois cortes, vocês vão desenvolver o transversal e o longitudinal. E aí vocês precisam mostrar setas indicando a posição de que estão vendo. Por exemplo, essa seta aqui demonstra que nesse corte, né, transversal vai ser visto como se alguém estivesse na frente da casa olhando para os fundos. Se a seta nesse sentido, é como se alguém estivesse no fundo da casa olhando para frente e vendo o corte. A mesma coisa acontece com longitudinal. Neste caso aqui, está sendo olhado nessa posição, né, da esquerda para a direita. Por isso que a seta está virada para lá. A mesma coisa é essa aqui, só que no sentido oposto. Esse plano de corte intercepta o imóvel, essa casa, da direita para a esquerda. E aqui está uma demonstração de como que faz a marcação da onde passa o plano de corte, que vocês devem fazer sobre o desenho que vocês desenvolveram da planta baixa. Como é que isso funciona? Aqui nessa perspectiva, só para entender, se a casa fosse cortada nesse plano e fosse olhado da parte da frente para de trás, isso que está sendo marcado em preto aqui, mais intenso, seria como se fosse o corte da casa. Então vocês podem ver que ele corta uma parede que tem uma abertura aqui em cima, corta uma laje, né, corta uma porta, corta o box, corta esse vão livre aqui.
Mas essa porta que está aqui atrás, ela é somente vista. Então aqui é como que ficaria em perspectiva, obviamente, o desenho. Mas como vocês estão desenhando em verdadeira grandeza, tem que ser uma projeção ortográfica. E aí vocês têm todo o detalhamento, né? O telhado, laje, portas cortadas, porta-vista, as peças fixas, as diferenças de níveis, a linha do terreno, a fundação, que são as estruturas de base, janela aqui cortada. Então esse corte aqui gera um desenho como esse. E aí sobre esse corte é lançado todas as cotas, que são sempre na vertical no caso de corte, tá? Então a gente tem aqui as medidas do pé direito, né, a medida da janela, a altura, né, e também a porta e outros elementos. E nós temos aqui um indicador do nível. Então ele adotou aqui o nível do chão, 0, e a partir daí você pode entender as alturas de cada um. Então esse aqui que está mais 35 significa que ele está 35 centímetros do nível do solo até aqui. Então aqui é um resumo, né? O corte dessa casa. Você puxou a frente, olhou lá para trás, gerou esse desenho aqui. O mesmo vai acontecer com o corte longitudinal. Aqui é a cumeira da casa, a laje, né? Tem aqui elementos que são vistos, a janela, a porta, elementos que são cortados, laje, paredes, esquadrias. E aqui tem um nível também, mostrando aqui 0, mais 20, mais 35, cada um deles. Então essas são as anotações, certo? Então aqui, ó, como vocês podem ver, se for colocado um corte ao lado do outro, as linhas podem se igualar. Então, se eu passar linhas aqui paralelas, elas devem encontrar em todos os elementos, porque eles são os mesmos. Só que uma cortada de um jeito, outra de outro. Esse aqui é a indicação do nível, né? Uma setinha assim. E vocês podem marcar se subir mais e se descer menos. E aqui é um exemplo para vocês verem como que você pode fazer com mais facilidade, tá? Então aqui o corte AA, tá vendo? Marcado BB. Por exemplo, o corte AA, você pode colocar o papel manteiga ou qualquer outro papel transparente sobre a planta baixa e no papel em cima que você colocou, você pode traçar as linhas sobre as paredes, porque aí você captura as medidas. Quando você faz isso depois, você pode, a partir das linhas que foram transportadas para cá, medir o pé direito, botar a laje e continuar o desenho. E aí colocar os elementos. Só um minutinho. Meu filho, desculpa, pessoal. E aí aqui vocês podem ver que foi colocada a altura da bancada, né, a altura do box, aqui em cima tem um forro. E se eu puxar linhas daqui para cá, vocês vão ver que elas vão coincidirem. Ó, esse detalhezinho aqui essa curva da bancada, eu puxo uma linha, ela está exatamente ali. Ó. Então, colocar o papel nessa posição pode ajudar vocês a fazerem os cortes com mais facilidade. Aí depois disso você pode colocar os elementos, tá vendo? Aqui foi posto uma cerâmica e aqui como essa parte é arredondada, se usa linhas mais próximas e mais afastadas para indicar que essa parte é circular. Olha, aqui outra coisa, o eixo do chuveiro vai dar exatamente no eixo do chuveiro visto aqui. Esse detalhezinho aqui, que é o apoio das... Vou botar shampoo, sabonete, ele também tem a relação com o que está aqui.
E aí vocês vão detalhando, colocando as cotas sempre na vertical para fazer. A mesma coisa se a gente fizesse um outro corte, o bebê. Daria um desenho como este. Tá vendo aqui o corte está passando, aí pega esse vaso em vista, pega também em vista essa parte do box, isso aqui, ó. Então, um pedacinho do box ali atrás está o apoio, né, o chuveiro. Agora, sempre a linha mais grossa na parte que é cortada, tá? Tomar o maior cuidado com isso. Ó, aqui outro exemplo, tá vendo? A flecha está indicando que esse prédio foi cortado aqui, olhando dessa parte que está à esquerda para a direita. Então o corte vai ficar essa parte aqui, com escada, etc. E vai ver assim. Neste caso aqui, o projetista colocou uma figura humana para a gente ter noção da escala, o tamanho disso aí. Mas como vocês estão colocando cota, não é necessário colocar um homem. Olha aqui como é a escada. Um pedaço da escada foi cortado, a outra em vista. E aí fica assim. Então, esse detalhezinho aqui, a escada. A gente pode ver. A escada foi cortada aqui. Bom, esse aqui é o elemento que é colocado na ponta da linha. Aqui tem umas dimensões quando vocês forem usar um software para botar a espessura de linha. A letra aqui você pode colocar corte AA ou AB e outro BB ou CD, como queira. Se tiver na prancha, se fizer uma prancha para o projeto para planta baixa, chama prancha 1. Aqui pode ser que seja prancha 2. E aí a marcação é sempre assim, ó. Então vocês têm que tomar cuidado para pegar, para vocês verem uma série de elementos, para ficar mais fácil de compreender o que vocês estão querendo mostrar. Aí algumas dicas que vocês podem ler ali, né? Aquilo que eu falei, colocar o papel manteiga sobre a planta, fica mais fácil de vocês marcarem certas medidas, né? Desenhar a linha do terreno a partir da marcação e marcar cota, medir a altura, que é isso que está explicando aí, é esse processo aqui, ó. Marcar as linhas, passar a linha de terra, pé direito, e aí vai detalhando o restante. Desenhar as paredes externas, certo? Mesmo traçado da planta baixa, desenhar o forro quando houver, cobertura, paredes internas, marcar portas e janelas que foram cortadas pelo plano de corte, desenhar os elementos que são em vista, janela, porta, etc. Certo? Denominar os ambientes, chamar quarto, sala, o que for, colocar a indicação de nível e colocar linhas de cota no desenho. Atenção, no corte, as costas são somente na vertical e as portas e janela aparecem sempre fechadas, certo? Reforçar os traços, a grafite dos elementos em corte, acentuar eles. Aqui é um outro exemplo, tá vendo aqui? Então, se você pegar essas linhas e rodar, ela vai dar exatamente em cima dessas aqui, ó. Certo? Olha lá. E aí, se você faz o corte, você pode usar um corte também para botar do lado o outro corte e puxar as medidas. Então, se eu puxo essa medida da planta, eu posso puxar essa medida também das alturas. Ó, janela, ou sem altura, né, a altura do beiral, tá vendo? Então, a partir daí vocês podem fazer todo o desenho apoiando um no outro. Olha aqui o que eu falei para vocês, tá vendo? Essa planta baixa foi colocado por cima um papel manteiga, presa aí com durex direitinho, transparente, seja o que for. E aí pega-se as medidas da parede, a outra medida, traça a linha de terra, de chão, e aí define o pé direito e vai desenhando o restante dos elementos. Aqui está cortando a janela, aqui está aparecendo a janela. Olha aqui outro exemplo, tá vendo? Um papel manteiga ou transparente sobre a planta, se pode traçar todas as linhas
que você tem ali, onde estiver passando o corte. Ó, o corte está passando aqui nessa parede, nessa porta, nessa parede, nessa porta. E aí eu também trouxe aí algumas representações que vocês podem usar. Linha espessa, achura, aí cada elemento estrutural aqui, sapata, bloco de concreto, que for, baldrame, né, laje, pontinhos, forro se tiver, inclinação do telhado. Aqui algumas vistas, né, a parede convencional eles usou branca, ou uma parede que tem cerâmica, ou a parede que tem a cerâmica até certa altura. Desenho de porta em corte, vista, né? Etc. Sempre com mostradas fechadas. Janelas em vista, em corte. Aqui um detalhe também de alguns elementos em conjunto. Peças sanitárias, o chuveiro, etc. Com cerâmica. E aqui algumas achuras, né? Que vocês podem usar concreto em corte, madeira em corte, que vocês vão ter aí. Então, é só vocês olharem como tem esse desenho para vocês repetirem. Bom, só para reforçar aqui um corte, e aí você pode olhar para um lado ou para o outro. Se você olhar para um lado, você vai ver isso, para o outro lado, você vai ver aquilo lá. E aí, esse desenho aqui é acrescido do telhado. No caso aqui tem essa estrutura. O que vocês têm em mão é diferente. E aí colocar o nome, reservatório, dormitório, WC, precisa colocar essa descrição aqui. Nível, tá vendo? E aí tem algumas explicação de cotas, cota de nível, né? O perfil do terreno. E aqui a ideia de uma planta desenhada, né? A instrumento e outra planta, só para vocês conhecerem. Bom, isso posto, eu concluo aqui as explicações e passo para falar para vocês do nosso exercício. Ó, exercício 3, ela é uma continuação do exercício 2 que o professor Alexandre passou. Então, vocês têm os mesmos elementos e a partir de agora vocês vão fazer um corte longitudinal e outro transversal. Certo? Da mesma maneira, desenhar a prancha, né? E aí a partir da prancha vocês escrevem levantamento, né? No caso, coloque o projeto qual é, tal, bota os dados de vocês, corte transversal e longitudinal. Tome cuidado para planejar direitinho onde que os cortes vão estar aqui na prancha, para que não dê problema de encostar muito na linha ou não caber dentro da prancha. E aí vão fazer tudo na escala 1:50, certo? E cotar, né, as regras, como a gente já falou. Aqui tem uma lista de itens que devem aparecer, né, e também o que deve ter de anotação. Aí logo que vocês terminarem, vocês fotografam isso e manda para o AVA. Eu travei lá no AVA para vocês mandarem somente em PDF, tá? Então, se vocês fizerem as fotos, você coloca dentro de um arquivo PowerPoint, por exemplo, e salva em PDF, certo? E encaminha para o AVA. Se tiver algum problema de encaminhamento, vocês mandam um e-mail, tanto para mim quanto para o professor Alexandre. Certo? Eu gostaria de falar com vocês também que nós vamos fazer um outro vídeo nesse desafio. Só que o nosso vídeo vai ser sobre o uso e manipulação dos instrumentos de desenho, tá? Então vocês devem fazer um vídeo para entregar lá para o fim do desafio, mostrando como faz linhas paralelas, como prende o papel manteiga em cima. Só um minutinho.
mostrando como prende o papel manteiga, como faz as linhas paralelas, linha inclinada, mede ângulo, certo? Alguma coisa circular, como é que faz usando o compasso. Então, o vídeo de vocês, que vai valer 30 pontos, ele vai ser sobre o uso, né, e manipulação de instrumentos para fazer um desenho arquitetônico, um desenho técnico arquitetônico. Tá bom? Vou encerrar a gravação aqui. Daqui a pouco eu mando para vocês.